Olá pessoal, para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse momento. Eu me chamo Vandercock Cavalcante de Almeida, sou conhecido normalmente como Vandercock, trabalho com cerâmica já há 34 anos, sou autodidata e vim aqui apresentar para vocês um trabalho, uma técnica da qual eu tenho feito e desenvolvido já por todos esses anos, onde eu comecei a desenvolver na década de 80 e hoje eu desenvolvo todo o trabalho a partir daí. Nasci em Caruaru, cidade pernambucana, também temos lá muita influência na arte cerâmica, porém comecei mesmo meu trabalho na cidade de Tracunhaém na década de 80. Lá os escultores ceramistas são de uma diversidade fenomenal, nós temos um desenvolvimento artístico lá espetacular e para mim foi uma paixão à primeira vista pela cerâmica. E a partir daí não parei mais. Hoje percorro todo o Brasil ministrando workshops e cursos em congressos. Estou desenvolvendo hoje para apresentar a vocês uma aula, um passo a passo, posso dizer, de uma imagem barroca, da qual eu tenho desenvolvido por todo esse período. E vocês ficarão conhecendo uma técnica de facílima qualidade, de facílima execução, apresentar para vocês as minhas ferramentas, que são poucas ferramentas que eu utilizo, espátulas de madeira, com espátulas de metal, onde eu desenvolvo mais para fazer detalhes de olho, rosto, acabamentos, uma esteca com arame, onde temos vários modelos, vocês que conhecem estecas e conhecem ferramentas, são vários os modelos, um pincel, eu estou colocando aqui um kit base, uma paletinha para desenvolver a base, as estruturas de puxamento e um espeto. Um espetinho também de metal, com alumínio, pode ser utilizado. Hoje eu vou trabalhar com essas ferramentas básicas e vocês verão que é possível sim se construir um trabalho com poucas ferramentas, apesar de termos aí a necessidade de termos muitas ferramentas. Temos aqui uma plataforma de madeira, da qual é onde eu vou fazer a estrutura, uma esponjazinha com água. E aqui eu já começo a fazer a minha iniciação do trabalho, tá? No decorrer da minha explicação, se porventura eu esquecer de algum detalhe, vocês me perdoem, porque a vontade de produzir é grande e eu estou nesse momento fazendo esse trabalho. Normalmente eu trabalho com argilas de diferentes tonalidades na sua queima, que seria a terracota, a chiro, a tabaco, a preta. Eu utilizo todas essas argilas para o meu desenvolvimento das minhas imagens. Se vocês puderem abrir meu blog futuramente, vocês verão que são peças de cores variadas, realmente. E eu já começo fazendo desta forma, para retirar as bolhas, e depois eu acabei fazendo os rolinhos desta forma para que pudéssemos ter. Então, para adiantar o processo aqui de apresentação para vocês, desse passo a passo, eu já fiz os rolinhos, mas essa argila é necessária que ela seja batida antes, que ela seja feita esse processo de retirada de bolhas de ar, porque a consequência disso no forno, vocês que são ceramistas já devem saber muito bem. E não gostaríamos de ter surpresa num trabalho, né, com tanta ênfase na sua estrutura. Então, a partir daqui, pessoal, eu começo a executar a peça, tá? Eu faço um diâmetro de espessura e tenho uma espessura na placa aqui de aproximadamente um dedo, onde eu vou juntar as duas partes para darmos início à execução. Vocês devem saber perfeitamente que esculturas, para muitos, é feito só de uma forma. Muitas pessoas pensam que a escultura ela é feita só de uma forma, e na verdade não é. As esculturas elas têm vários processos de ser executadas.
No processo da argila aqui nesse momento, nós poderíamos fazer maciça, não. Hoje nós vamos fazer uma técnica totalmente oca, onde você, ao concluir na peça, você não precisará voltar para fazer cortes e ocagem. E não terão muito risco de fazer uma queima tranquila, porque a peça ela terá toda uma espessura de 1 a 2 centímetros no máximo, tá? Então eu aqui já dei início a uma estrutura de base, da qual eu vou fazer um rejunte para baixo aqui na madeira. Da mesma forma que eu estou colando ela aqui na madeira, eu vou colar ela também na parte de dentro, para que ela tenha uma sustentação uniforme. A partir daqui, pessoal, eu utilizo uma paleta, tipo essa aqui, é uma paletinha. Muitas pessoas têm ferramentas que se adequam com a sua forma de execução. Eu posso improvisar e também podemos ter uma paleta específica. Pode ser de madeira, pode ser de plástico, tá? Vocês podem fazer, que é o processo dando uma repuxada, sempre com a mão, dando um suporte por dentro e nunca abrindo, sempre com a mão inclinada para dentro, para que a parte superior aqui esteja sempre voltada para dentro e nunca voltada para fora. Por quê? Porque senão no final você vai estar com a peça lá em cima muito aberta e você não consegue trabalhar. Essa puxada aqui é mais para você nivelar a parede, dar só uma umedecida para que a madeira corra tranquilamente aqui. E nivelar a base. Então não precisa fazer um repuxo muito grande para não tirar muita argila e não tirar o diâmetro da espessura da placa, tá, gente? A partir desse momento, aí sim eu vou começar a dar forma na peça que eu quero fazer. É muito importante que cada um já tenha a sua na cabeça, no seu pensamento, o que é que você vai fazer exatamente. Aqui eu já vou fazer uma base, então já estou dando a ela um movimento de inclinação para dentro. Venho nos 4 pontos aqui. A partir desse momento eu vou pegar mais um rolinho de argila que já está prontinho e vou rejuntando Você vê que a parte de baixo está quadrada, a parte de cima já arredondou. A partir daqui sim, eu vou fazer já o segmento da escultura. Sempre com a mão por dentro, para que você tenha noção da espessura. Nunca ficar muito fina ou muito grossa. Você com as duas partes se encontrando, pelo menos com a parede, você vai sentir essa diferença. Mais uma vez eu vou usar a paletinha, mas para dar só uma arrumada na base.
Aqui eu já uso a esponja umedecida com argila, como vocês observam que ela está realmente mole. Eu posso fazer o detalhe que eu quiser aqui. Como eu pretendo fazer uma base, que isso aqui é uma base da escultura da qual eu pretendo fazer, que é de uma Nossa Senhora, bem barroca, das quais eu desenvolvo, eu já vou utilizando a própria esponja aqui para fazer a nuvem rebuscada. Como vocês podem observar, eu uso esses procedimentos de acabamento. Fazendo a parte circunferencial da peça. E com detalhe, toda parte está vindo fazendo um fechamento, vocês observam. A partir daqui, eu vou suspender em um único diâmetro um bojo, acompanhando esse diâmetro aqui, e fazer depois o detalhe das peças. Aliás, o detalhe da peça da qual eu estou fazendo. Então, a partir desse momento aqui, eu deixo essa peça afastada, tomando um ventinho, um ar, para ela dar uma sustentação, e aí eu dou continuidade a outro processo, ok? Bem, pessoal, eu vou mostrar a vocês como é que eu faço os rostos e que vocês podem fazer. Normalmente, para uma peça neste tamanho da qual eu vou fazer com 35, 40 centímetros, nós temos que pegar uma quantidade de argila, faz mais ou menos a forma de um quibe, tá, gente? Faz um quibe, não tão grande, um quibe pequeno. Traz na altura da peça, calcula o tamanho que vai ficar a cabeça e delimita, já fazendo mais ou menos o tamanho que vai ficar para a peça. Fazendo essa delimitação, você já traz aqui e já desenvolve a forma da cabeça, deixando sempre o queixo bem saliente, tá? A parte do rosto tem que ficar sempre bem reta. Feito isso aqui, você já começa. Estou usando o dedo umedecido para poder facilitar aqui no processo de acabamento futuro do rosto. Então, eu vou usar na minha mão, nessa posição, entre os dedos aqui, essa parte vai servir de apoio para o queixo. Então, tendo esse apoio de queixo aqui, eu vou, a olhômetro, fazer as duas cavidades ocular com a ponta do dedo e vou por aqui puxar um pouquinho da argila lateral e da outra lateral para formar o nariz. E outra bolinha bem pequena para o outro olho. O dedo umedecido eu passo só na parte superior, rejuntando bem, fazendo as duas pálpebras dos olhos como se tivesse com o olho fechado.
Feita essa parte, eu parto, acrescento um pouco para a boca, uma quantidade, e rejunto com o dedo umedecido. Não pode deixar água em excesso no dedo, só umedecer um pouco. E acrescento mais uma bolinha, só que um pouco maior, no queixo. Estando o rosto esboçado, eu vou usar uma ferramenta como essa aqui, pontiaguda. Pode ser de metal, pode ser de madeira, mas com essa forma aqui, pontiaguda, onde eu vou pressionar aqui em cima, de um lado do olho e do outro lado também. E depois pressiono do lado contrário, fazendo um encontro. E a partir daqui eu começo a desenhar o olho direitinho, tirando o excesso. A boca não é diferente, você vai marcar os dois pontos da boca e vai fazer a retirada de uma certa quantidade. Com a pontinha da ferramenta eu estou tirando um pouco e deixando a boca entreaberta. Com a própria ferramenta nós vamos fazer a parte superior, desenho do lábio, e a outra parte do no cantinho de uma pressionada, outra pressionada, onde esses cantinhos da boca a gente vai fazer uma barroquinha. Essa outra ferramenta aqui já para fazer o buraquinho do nariz. E você aproveita para fazer o corte, aprofundar um pouco o corte da boca, isso é necessário. Os rostos estando prontos, ou o rosto, né? Acabei fazendo dois para vocês verem. Mas o rosto estando pronto, você retoma na base, que já deu uma sustentação boa, já está bem mais sustentável. E com o rolinho você continua fazendo o rejunte no diâmetro do qual está aqui em cima, não fazendo um diâmetro maior, tá, pessoal?
o diâmetro continua o mesmo e a espessura da parede, mais ou menos um dedo assim de espessura. Dando início aqui já à forma da peça da qual vou fazer. Aqui eu vou aplicar um joelho, aqui vem uma perna, aqui eu já vou começar a fazer toda a parte do detalhe da roupa da peça, do planejamento. Então, o processo é esse. Na medida que você vai fazendo, você já vai delimitando os desenhos do que você quer fazer. A cintura sempre fina, porque na verdade é uma peça fina, mas o planejamento avantajado, tem um excesso de pano, então por isso dá muito movimento, dá muito volume. Chegando à altura da cintura, você tem que parar um pouco novamente para poder dar uma resistência e fazer alguns detalhes do planejamento, como tem aqui. Você pode acrescentar, diminuir, fazer todo esse procedimento. Esse trabalho que eu chamo de bojo, que é daqui para cima, nós temos que dar uma continuidade fazendo ainda a colocação com um diâmetro menor, que é para crescer o tronco da figura a partir daqui. Eu estou fazendo tudo ainda um pouco rápido e ainda está mole, pode não resistir o peso, por isso que eu trabalho peças simultaneamente, 2 a 3 peças, dando sempre um descanso de cada um. Assim vocês devem fazer. E aqui você sobe um diâmetro aproximadamente de uns 4 dedos de altura, que é para poder fechar e fazer o tronco da figura aqui, totalmente oca. Assim como eu já tenho uma preparada aqui do lado, para dar continuidade para vocês, que é justamente isso aqui. Esse tronco aqui, essa parte desse bojo já está mais resistente, para que eu possa fazer uma conclusão mais adiantada para vocês. Estando nesse estágio, com uma certa resistência, eu venho com estecas para começar a fazer justamente os detalhes de corte do planejamento que eu pretendo fazer nesta Nossa Senhora. Então vocês observem que eu tenho um corte direto, começo e venho direto, tá, pessoal? Esse detalhe que eu estou fazendo é justamente as dobras de movimento que dá o tecido no caimento da peça. Vocês lembram que eu falei desde o início a espessura de um dedo, 1 centímetro, mais ou menos 1,5 centímetros da parede da peça. Então isso me dá a condição de eu poder fazer esses sulcos do detalhe da roupa que eu quero fazer. Se eu fizer muito profundo, eu vou vazar, que ela está toda oca, como vocês viram na sua execução. Então tem que ter esse cuidado. E por isso que também tem que ter esse tempo de espera de que a peça esteja num ponto de recebimento
justamente do corte da esteca, tá, pessoal? Observem que eu fiz um detalhe na peça inteira e para concluir o acabamento nesse momento, eu uso um pincel umedecido e vou fazer uma parte aqui para que vocês vejam. Suavemente, como se eu estivesse pintando, eu venho com o pincel, eu consigo ir no cantinho onde eu cavei, no sulco mais profundo, tranquilamente, já que o dedo não pode ir lá, que geralmente eu faço isso, esse acabamento com o dedo umedecido também, fazendo esse tipo de acabamento, só que superficial. Lá no cantinho onde foi cavado, o dedo não vai, então o pincel vai. O acabamento da peça é feito todo assim. Aqui eu vou colocar os braços e aqui a cabeça da qual vocês viram trabalhando mais cedo. Estou dando uma umedecida porque aqui realmente está durinho para receber os braços. E também faço umas arranhaduras para ter uma receptividade de colagem da argila sem nenhum problema de descolamento no forno na hora da queima. Vocês observem que eu fiz um trabalho totalmente de corte aleatório, sem nenhuma cópia, sem nenhum desenho ao lado. Porém, se vocês tiverem que fazer algum trabalho observando por outro, olhando por outro, vocês podem fazer sem nenhum problema. Vocês podem pegar uma figura, colocar ao lado e trabalharem. Eu já tenho, por pesquisas feitas, vários modelos de Nossa Senhoras, de São José, de N outras peças. Lembrando a vocês que muitas delas eu fiz uma certa modificação, não tirando as características, mas por uma questão de movimento, eu resolvi fazer algumas modificações de acréscimo em movimento, só isso. Por isso que o barroco do Van de Kock hoje tem uma referência bem diferenciada a nível nacional dos outros santeiros. Para fazer o braço, normalmente eu faço uma letra V. Esta letra V, eu venho com um dedo para fazer ela oca. De um lado, eu faço uma perfuração nesse sentido. E do outro também, com o dedo umedecido, molhado, eu faço um encontro das duas perfurações. Porque eu faço o braço oco, poderia se fazer também maciço, porém, por ser um certo diâmetro, ele correria um risco de quebra, por ter ficado alguma bolha na queima. Então, por essa razão, eu faço com abertura e até para dar uma leveza no complemento da própria peça em si. Então, eu faço um V aproximadamente, umedeço o dedo, venho bem no centro de um, segurando e girando, fazendo a perfuração até uma certa... A minha mão aqui por fora acompanha o movimento no dedo por dentro,
para que eu possa sentir a espessura da parede desse braço, dessa manga, dessa roupa que eu estou fazendo. E depois eu encontro os dois dedos, faço o encontro entre eles, está totalmente vazado. Como aplicar isso aqui? Para aplicar o braço, vocês observaram que eu fiz umas arranhaduras. Eu vou cortar aqui no braço a parte como se fosse uma manga de costura normal. Vou fazer um corte de manga aqui, para poder encaixar neste sentido. Encaixei, fiz a rejunção na parte riscada, por trás, de lado, de todos os ângulos. Puxei o movimento do braço que eu quero fazer para cá. E vem o outro braço. Também dou um corte na manga, fazendo o seu encaixe como se fosse uma costura, uma camisa. E encaixo aqui, nesse sentido. Ó. Encostei, vi que aderiu bem, já começo a fazer a rejunção de junção das duas partes. Feito a rejunção, aí sim eu posso movimentar o braço aqui para o lado que eu quiser que ele vá. E agora eu vou colocar a cabeça. Vocês lembram que eu fiz a cabeça, tá? A cabeça eu vou fazer um certo encaixe para o pescoço, onde eu vou colocar um pouco de argila úmida, mais mole, encaixou e faço o rejunte para baixo. Vamos fazer agora os cabelos dela. Você vai pegar a argila, fazer o rolinho. A mão tem que estar sempre umedecida, não com excesso de água, mas não pode também deixar secar, principalmente quando for fazer detalhes como o cabelo, por exemplo. Fiz um rolinho, parti ao meio, vim nesse ponto aqui, abaixo do maxilar, por aqui mais ou menos, vou colando só na parte de trás. Vou fazendo esse movimento aqui e trazendo para cá o cabelo. Pego outro rolinho, faço o mesmo procedimento, umedeço as mãos, bem pouquinho dou uma umedecida na argila, aí venho acima de onde eu coloquei o primeiro e dou mais ou menos os mesmos movimentos, fazendo um caracol nos cabelos para dar uma... Vem as mãos. As mãos você vai medir as mãos do tamanho do rosto, não pode ser maior nem menor. Eu aqui estou fazendo do dedão, do polegar, até onde começa a pegar os outros dedos. Então, na verdade, estou fazendo a palma da mão aqui. A partir daqui, daqui mesmo eu vou retirando. E usando o dedo umedecido, os outros dedos.
Então, colocando esses 2 dedos, eu terei como base o tamanho da mão, que vai ficar mais ou menos do tamanho do rosto. Aí dou continuidade. Feito a mão, a colagem direitinho dos dedos, para que não quebre, não solte com facilidade. Eu dou um acabamento final na mão, para voltar a medir direitinho, ver se é esse mesmo tamanho. E confirmo que esse tamanho está muito bom. Então, tiro a mão aqui. Deixo ela dando uma descansadinha enquanto eu faço a outra. A outra mão, o procedimento é o mesmo. Fazer a palma da mão com o dedão, mais o dedo maior de todos para medir no rosto. Mas tendo uma mão já pronta, você começa a fazer comparações e medições através da primeira mão que você fez. Você terá ela como base principal a partir desse momento. Esquece agora o rosto. Então você já vê o dedão. Com as 2 mãos prontas, aí você vem agora partir para os detalhes da mão, do dedinho, que é soltar um pouco, é dar um movimento. Sempre utilizando o dedo umedecido. Feito o movimento, você coloca a mão no posicionamento que você deseja fazer na peça. Encaixa na peça. Rejunta por dentro da manga. Também uma boa utilidade da manga ser oca por isso. A outra mão que também já está com movimento aqui, vocês podem observar. Encaixou, prendeu, juntou os 2 polegares, os 2 maiores, e aí você parte agora para a execução do manto. Normalmente, o manto eu pego uma tira assim, abro ela toda em cima de um jornal, normalmente, faço uma placa fina, com espessura de meio centímetro aproximadamente. Aqui eu já tenho essa plaquinha aberta, você pode até abrir em plaqueira se você quiser,
Você pode até, para ficar uniforme, pode até abrir essa parte em plaqueira também. Eu faço ainda tudo bem manual. Para colocar o manto é necessário que você esteja com a mão limpa, porque o manto você vai fazer um acabamento nele final e não terá depois muita chance de ficar mexendo muito não. Você tem que jogar ali a argila e pronto, ficou pronto, aquilo ali. Então a mão tem que estar um pouco umedecida e limpa. Limpa que eu falo é sem excesso de argila. A placa que eu falei para vocês é mais ou menos assim, onde vocês poderão abrir a placa nesse sentido. Por que abrir em cima do jornal? Porque ela sai com facilidade. A parte mais fina é a que vem embaixo. A parte mais larga em cima. Então, na medida que você vai colocando com muito cuidado, vai dando já os movimentos, porque ao chegar na parte do braço, ele tem que estar com a sustentação firme do próprio manto que você está colocando. Se houver uma trinca, como aconteceu aqui, é só umedecer o dedo e, aproveitando a umidade da argila, fazer esse detalhe de rejunção. Vinha. Você vê que a parte mais fina é para baixo, a parte mais larga em cima. Venho a uma certa altura e colo lá atrás e venho dando dobras já no manto. As argilas que eu utilizo são argilas de plasticidade muito boas que me dão condição de fazer isso. Tanto a terracota quanto a Shiro. A marfim também eu tenho uma maleabilidade muito boa na execução desses mantos. Este manto que eu coloquei aqui, eu posso colocar ele inteiramente de Shiro ou de argila preta, de marfim, que aí na queima ela dá umas tonalidades diferentes. Eu tenho apresentado nos cursos e workshops por este Brasil afora e através dos congressos também, as argilas diferentes que eu utilizo, que é a terracota, a Shiro, marfim, a tabaco, a preta. E essas argilas eu utilizo nas minhas peças, como vocês podem ver aí em algumas fotos sendo mostrada a vocês. São argilas pretas que eu utilizo geralmente para os cabelos ou para algum detalhe muito pequeno específico. O tabaco, que fica bem aproximado à cor de pele, eu utilizo geralmente nas mãos, nos rostos, principalmente das Nossas Senhoras. Então fica interessante. E faço uma diversificação do manto de Shiro, manto de creme, o corpo de terracota, o planejamento de... Então, há uma variedade de argilas muito interessante que pode ser utilizadas. Eu fui descobrindo a junção dessas cores na queima até 1100, 1200 graus. No máximo 1200, porque aí elas não há retração, que é entre elas quando elas estão juntas. Então, como vocês podem ver, aqui depois eu trabalho tranquilamente com uma esteca, detalhezinho de corte de cabelo, que isso aí são mínimos detalhes a serem feitos, como vocês podem ver. Vocês podem fazer isso, eu geralmente deixo ficar um pouquinho mais durinha, a argila. Venho também com a própria esteca para fazer o corte da manga, como vocês observaram, ela estava sem nenhum corte de detalhes.
Então, como vocês viram, o procedimento de execução dessa escultura pode ser utilizado em qualquer outra escultura de 5 centímetros a 2 metros de altura. O processo é o mesmo, ou seja, toda a oca acompanhando placa por placa, espessura, fazer uma desenvoltura do trabalho sem correria, que dá certo. Essa peça, como eu já falei, ela pode ser utilizada a várias cores, assim como outras esculturas também grandes. Você não precisa fazer nesse processo só imagens de santos. Você pode fazer qualquer outra escultura. Este procedimento te dará condições de você desenvolver qualquer outra escultura, animais, figura de corpo humano, toda no processo oco. Nesse processo, tranquilamente, você consegue desenvolver. Essa peça ela vai ao forno, ela vai a uma queima de 1050 graus, 1100 graus tranquilamente. Foi feita toda em terracota, mas ela ficará com uma tonalidade única. Há cliente que prefere toda numa cor, há cliente que prefere em cores variadas. Eu tenho desenvolvido todo o meu trabalho de repasse para o pessoal nessa forma pelo Brasil afora e tem dado certo. Os artesãos ceramistas têm adaptado aos seus trabalhos o processo e nós temos feito grandes sucessos por aí afora, graças a Deus. Quero falar um pouco também da possibilidade de que vocês queiram fazer uma peça dessa e transportar. Uma peça dessa bem embalada, ela pode ser via Sedex sem nenhum problema depois de queimada a 1000 graus, sem nenhum problema. Eu tenho mandado peças para fora do país e para várias localidades do Brasil também via Sedex. É só embalagem no isopor bem presa que não tem problema. Tá? Eu quero deixar com vocês meu e-mail, que é vandecoque@gmail.com. Todas essas informações de como me encontrar, como me contratar também para os workshops e para os cursos, que eu estou à disponibilidade de consulta de vocês para ir aos eventuais ateliês e até particulares, instituições e etc. Ok? Fico muito grato pela atenção, obrigado e me desculpem aí os atropelos.